Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvintes da Rádio Unaerp. Boa noite. Meu nome é Eduarda, sou a jornalista do blog Viver Paris. E hoje trago para vocês uma convidada especial, a Júlia Saba. Ela morou um ano na França e vai contar para nós como foi essa experiência. Júlia, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Eduarda, tudo bom? Tudo. Bom, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui. Por que você escolheu fazer intercâmbio na França? Olha, então, eu acabei escolhendo a França porque eu fui pelo um programa que chamava Ciência Sem Fronteiras, pelo governo federal do Brasil, e eles davam bolsas para o mundo inteiro, para intercambistas do mundo inteiro. E como eu já tinha uma base de francês, eu acabei optando pelo francês do que o inglês. Meu inglês também não é muito forte, aí eu optei pelo francês. E a França, naquele semestre que eu vi, as inscrições estavam abertas para a França, do Canadá já tinham fechado. Então eu optei pela França. E como que foi o processo, assim, para participar do Ciências Sem Fronteiras? Então, foi bem simples. Bastava mais o seu curso ser contemplado, porque o Ciência Sem Fronteiras ele contemplava apenas cursos de biológicas e exatas. Então, como eu sou estudante de arquitetura, ele é considerado como exatas pelo governo. Aí eu acabei... Você deveria ter um nível básico do idioma. Então, no caso, você fazia uma prova... Ou você teria o diploma, ou você teria um certificado de francês de nível A2. Eu consegui esse certificado fazendo a provinha e era só se postular a sua inscrição. Tá, e você teve dificuldade de falar o francês ou não? Então, dificuldade a gente sempre tem, né? Até porque é um país... por mais que eu já tinha um nível intermediário de francês, só que você está imerso no país, só dependendo daquela língua, conversando só com franceses, que tem as gírias, tem palavras diferentes que a gente aprende aqui no Brasil, na escola de francês, acaba sendo um pouco... Não é tão fácil, mas também não é difícil. Então, mas com o tempo você vai acostumando, você vai pegando o jeito de falar. E você teve contato com outros brasileiros que foram na mesma época ou não? Também, pelo mesmo programa? Ou você conheceu lá por outro intercâmbio? O grupo dos intercambistas pelo Ciência Sem Fronteiras, a gente era bem unido. Então, no início a gente só saía com os brasileiros, mas aí esse que era o ponto negativo, porque você só acaba conversando português e não desenvolve seu francês, já que é um dos objetivos também do intercâmbio. Aí, aí depois, com o tempo, você acaba conhecendo seus colegas de escola. No meu caso, a gente ficou muito próximo da minha coordenadora e de alguns professores. Então, a partir do meio do intercâmbio, eu comecei a ter bastante contato com francês e brasileiro, que foram os meus primeiros amigos lá, esses brasileiros, e continuam amigos até hoje. As dificuldades, assim, o que você teve de dificuldade morando lá? Olha, dificuldade, não tive nenhuma. Não tive saudade. Assim, lógico que um domingo, na hora do almoço, às vezes você tem uma saudade dos seus pais, para conversar, mas dificuldade foram coisas bem pontuais, assim. Aconteceu um problema ali, aí você tem que resolver sozinha, com a língua. Aí foram coisas, assim, bem pontuais, mas não senti saudade, na faculdade deu tudo certo, eu fiz estágio lá também, deu tudo certo, então... Tá, e aí você morava em Saint-Étienne, que é perto de Paris? Perto de Lyon. Perto de Lyon. São 40 minutos de trem. E aí a sua escola, onde você estudou francês, era em que cidade? Saint-Étienne. Saint-Étienne? É. Tá, entendi. Que eu fiz faculdade lá, eu fiz mestrado em patrimônio. Sim. Aqui eu faço graduação, mas a Bolsa do Ciência Sem Fronteiras me colocou como mestranda, acho que eu estava no 3º ano, e lá como a licença são 3 anos, acho que eles consideraram, a partir do 3º ano, você pode fazer mestrado. Não consegui entender esse critério. Sim. E o que você mais sente falta de lá? Olha,
Sinto falta dos franceses, da comida muito boa, do vinho, um vinho por 3 euros e da praticidade, a vida. Lá era tudo mais simples, o transporte público acabava sendo muito mais muito. As cidades eram muito mais fáceis de se locomover, você não precisava de carro, você poderia andar a pé, você poderia tem o metrô, tem o ônibus, era tudo muito mais simples que aqui no Brasil. Aqui a gente é muito dependente do carro e não sei, eu acho que como era um ano diferente, tudo era muito, muito legal, todas as coisas diferentes eram muito legais, então sinto falta de tudo. E você voltaria a morar lá? Olha, eu pretendo morar sim, eu tenho vontade de fazer mestrado lá. No caso, talvez ano que vem, vamos ver. Mas se tudo der certo, eu volto para fazer mestrado e não volto nunca mais. E você considera importante fazer intercâmbio? Que dicas assim você daria para quem está escolhendo um país para escolher? Olha, eu acho que qualquer intercâmbio é válido, independente do país. Não sei, se fosse... Eu fui para a França porque eu já tinha a base do francês, mas se fosse para qualquer outro país eu iria para o intercâmbio, porque é muito legal essa troca de cultura, não é como morar em uma outra cidade aqui no Brasil, você morar distante dos seus pais. É totalmente diferente. A língua, os costumes, você se virar, é um desafio muito maior e é muito enriquecedor. Uhum. Bom, acho que é isso então. Tá. Bom, Júlia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de vir aqui. Obrigada a você, Eduarda. Foi um prazer conversar com você. E é isso. Boa noite, gente. Até mais. Rádio Unaer.